Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com visto ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Quando vemos aqui quando temos aqui mais um dia, provavelmente sem história, tal como foi o dia de ontem, um dia com uma volatilidade muito baixa, tal como tínhamos já apontado a possibilidade de tal acontecer. Os mercados definitivamente estão à espera de algum trigger, algo que despolete o próximo movimento, digamos, nos mercados a nível global, e o euro-dólar também não é exceção. E, como tal, continuamos aqui num range, num intervalo relativamente curto, mais curto ainda do que ontem, aquele que eu mencionei, creio eu. Aqui assim temos a nossa caixa de preço, que já tinha colocado aqui no dia de ontem, aqui entre os 1,0830 e os 1,0880, mas o preço ficou bastante mais estreito, o intervalo ficou bastante mais estreito do que este que eu tinha aqui, propriamente, inclusivamente indicado. Acreditava que ele pudesse vir ainda um pouco mais abaixo, não veio, manteve-se aqui assim acima dos 1,0845, à volta dos 1,0850 mesmo, como mínimo. Os indicadores aqui, como vemos, tanto o MACD como o RSI continuam aqui positivos, a dar a continuação deste momento, desta tendência ascendente. No entanto, o preço vai levando aqui assim alguma, alguma consolidação a estes níveis. Isto quando ontem não tivemos, tal como eu acabei de dizer, não tivemos dados económicos praticamente nenhuns. Hoje vai ser exatamente a mesma coisa, vamos continuar com uma falta de dados também bastante elevada. Os mercados, portanto, vão continuar à espera de algo mais, nomeadamente quinta-feira com os PMIs. Mas ontem ainda tivemos uma série bastante grande de membros da Reserva Federal a falar. Todos eles, de alguma forma, tal como eu tinha já anteriormente apontado, foram bastante mais hawkish do que propriamente a ideia passada por Jerome Powell. Hoje vamos ter nova dose, passa a expressão, por assim dizer. Temos aqui assim Rafael Bostic, Thomas Barkin, John Williams, mas principalmente vamos ter Christopher Waller. Christopher Waller foi o homem que, ao princípio, aqui assim, logo no final do ano passado, teve aquela célebre frase: qual é a pressa? E que levou, de facto, em uma inversão dos mercados a voltarem a valorizar, inclusive o dólar, portanto, pressionando o tal euro-dólar, e quando o euro-dólar foi novamente aqui assim estes mínimos a 1,06, digamos, a inverter um pouco aquelas expectativas de que haveriam muitíssimos cortes de taxa de juros, e que levou, por outro lado, até à exaustão de não haver praticamente qualquer corte de taxa de juros este ano. Mais tarde voltou a ter outro discurso também, em que voltou a repetir que continuamos sem pressa. E hoje vamos ver outro discurso de Christopher Waller. Creio que, se não for este, dar aqui assim a apimentar um pouco aqui o preço, nada será. Provavelmente não vai voltar também a ser, ou seja, que não vai haver grandes alterações. Eu creio que ele também se mantém na mesma linha, e os mercados já estão, de alguma forma, à espera que tal aconteça. Portanto, não acredito que vá haver grande coisa. Para já, neste momento, o euro-dólar está ligeiramente mais impulsionada em alta, talvez por os últimos dados que saíram, que foram os dados da balança comercial, até saíram ligeiramente abaixo do esperado, acabaram de sair, mas anteriormente os da conta corrente ligeiramente acima.
Não acredito que isto vá fazer grande coisa. Normalmente não, estes dados neste momento não estão de facto a ter um impacto relevante no mercado, portanto é assim que nós devemos entendê-los em princípio. Que aqui, quando vamos ao gráfico diário, vemos que não houve qualquer evolução relevante, aliás, como também podemos ver no gráfico a 4 horas. Eu diria mesmo que provavelmente vamos aqui ver, fazer algum fine-tuning e levando isto para o gráfico a 1 hora. Aqui no gráfico a 1 hora, o que é que nós vemos? A continuação desta consolidação do preço, como vemos, é bastante, o intervalo é bastante fechado. Reparem que nas últimas horas, e quando eu estou a falar mesmo de praticamente 24 horas, das últimas 24 horas, o que nós tivemos foi aqui assim 1,0870 basicamente e 1,0850. Portanto, tivemos 20 pontos de variação em 24 horas. Neste momento está quase na parte de cima, o preço está à volta dos 1,0865, 1,0866. Um, o que nós vemos aqui em termos de dados do mais curto prazo, estamos a falar disto, é um gráfico a 1 hora, temos aqui assim algum ímpeto ligeiramente ascendente, tanto no MACD como no RSI. No entanto, aqui no MACD isto está negativo, apesar de a linha do MACD estar acima da linha de sinal. Portanto, também não há digamos, uma totalidade de indicação positiva no par. Por outro lado, quando nós vemos aqui a média móvel 21 ainda está abaixo da média móvel 55, ou seja, de alguma forma a criar aqui pressão descendente no par, a criar pressão no par, embora, se é que chamamos pressão, na medida em que, como vemos, temos aqui vários cruzamentos e ele continua a fazer exatamente isso, ou seja, a estar a consolidar. E acima da média móvel das 200 horas, que é importante, mas reparem que aqui a média móvel das 200 horas confunde-se praticamente. Nós fizemos aqui um zoom, vamos vendo que a média móvel das 200 horas está completamente em cima da tal nossa linha de tendência ascendente mais agressiva, aquela que pusemos há bem pouco tempo, portanto, a fazer aqui assim, digamos, um suporte ainda maior. Ou seja, o que é que eu vou aqui colocar, ou o que é que eu vou ver? Vejo aqui a média móvel das 200 horas neste momento a 1,0823, ou seja, vou-lhe chamar 1,0820, 1,0825 como um suporte poderá ser forte em termos de curto prazo. A nível de resistência de curto prazo, vamos ter aqui os tais 1,0885, aqui este máximo, e praticamente é isso que temos para o dia, ou seja, em termos de os últimos redutos, em termos de suporte e resistência, estão então entre uns 1,0825 e os 1,0885, os tais 60 pontos de spread. Se pusermos mais no curto prazo, se quisermos um intervalo mais apertado, temos o intervalo do dia de ontem, como já vimos, foi os tais 1,0850, 1,0870. Esse é um intervalo mais curto, portanto, se sairmos aqui dos 70, podemos ir aos 25, se sairmos aqui dos 50, poderemos ir aos 25. Portanto, será basicamente aquilo que, é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, volto a repetir, mas provavelmente será mais um dia com muito baixa volatilidade, nestes tais 20 pontos, em que poderemos então ter estes tais mais 15 acima ou aqui cerca de 25 abaixo. Portanto, 1,0825, 1,0885, dentro de um range mais apertado, que já falei, 1,0850, 1,0870. Termino aqui voltando ao nosso gráfico de 4 horas, que como vemos, vou tentar aqui colocar isto como deve ser. Ok, aqui está. Esta é a tal linha de tendência ascendente onde temos então a tal média móvel das 200 horas. Ora, aqui vou levar isto para mais à frente, mas mantenho aqui
a caixa de preço que tínhamos aqui colocado nos tais 1,0825, 1,0885. Bom, e para já é tudo. Resta-me desejar bons negócios, um resto de um bom dia e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!